aqui gravando mais um vídeo para vocês. E antes de começar o nosso assunto, vá embaixo, clique e se inscreva e curta esse vídeo para valorizar o nosso trabalho, para a gente produzir cada vez mais material para vocês. A nossa aula de hoje é sobre Jesus Cristo. Vamos aproveitar a Semana Santa para falar dessa figura histórica que tem um grande peso na história da humanidade. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, galera, vamos iniciar a aula. Então, quem foi Jesus Cristo, né? Esse é o tema da nossa aula e vamos tentar entender como foi a vida de um dos maiores líderes da história da humanidade. Por que um dos maiores líderes? A religião que surgiu após as pregações de Cristo ficou conhecida como cristianismo e hoje tem 2 bilhões e 300 milhões de adeptos. Então, podemos afirmar que Jesus é um líder inconteste, né, devido à grande influência de suas palavras na história da humanidade. Vamos lá começar a falar de Jesus. A primeira coisa que a gente tem que saber é quais são as fontes históricas, ou seja, de onde vêm as informações sobre Jesus Cristo. E as principais informações sobre Jesus vêm dos evangelhos canônicos, que são os livros de Marcos, Mateus, Lucas e João. Bom, vamos por partes. Os evangelhos são chamados de canônicos porque eles fazem parte do cânon. Eu até destaquei aqui, cânon é uma lista de livros autorizados pela igreja. Então, esses 4 livros são autorizados a estar no Novo Testamento e são deles que vêm os relatos oficiais de Jesus Cristo. Existem outras fontes chamadas evangelhos apócrifos. O que quer dizer isso? Na época, após o tempo de Jesus, surgiram vários evangelhos, vários escritos, vários livros, né? Mas somente alguns foram escolhidos pela igreja, que foram os chamados canônicos. Outros que não se adequavam por diversos motivos, segundo a igreja, não foram incluídos e por isso são conhecidos como apócrifos. Mas existem vários livros, vários relatos também falando de Jesus, né? Apenas não fazem parte da Bíblia, mas tem um grande valor histórico porque contém informações da época. E outras fontes, né, são pessoas comuns, pessoas do cotidiano que viveram na época de Jesus ou viveram após ele e que citam Jesus nas suas obras. O mais conhecido foi o Flávio Joséfo, que vocês estão vendo aqui na imagem, que foi um historiador judeu que viveu no mesmo século que Jesus Cristo. E em algumas passagens de sua história dos judeus, ele fala, né, sobre alguns fatos da história de Jesus Cristo. Bom, vamos falar sobre o nome. Jesus, né, que é o termo que a gente conhece, o nome que a gente conhece, veio de Jesus, que é a forma como se escreve e pronuncia Jesus em latim. Afinal, o português deriva do latim. Então, Jesus, em latim, que por sua vez é uma tradução de Iesos, do grego, né? Já Iesos, ele é uma tradução do aramaico para o grego. Tá? E na língua original, que é a língua que Jesus falava naquela época, o aramaico, Jesus se pronuncia Yeshua. Então, hoje, se fôssemos se referir a Jesus na língua dele, chamaríamos de Yeshua. E o Cristo, a palavra Cristo significa o ungido, o escolhido, né, que vem de Christos, em grego, que por sua vez vem de Maciá, em hebraico. Né? Maciá que deriva da palavra, que dá origem à palavra Messias. Então, Jesus seria Jesus o ungido, Jesus o escolhido ou Jesus o Messias. Certo? Vamos falar da aparência de Jesus. Bom, a aparência de Jesus variou muito com o tempo. Então, a forma como ele é retratado vai mudando ao longo do tempo. Vai mudando de acordo com o povo que retrata Jesus. Certo? E também com o interesse. Para nós, a imagem que chega de Jesus Cristo é aquela pessoa branca, dos olhos verdes ou azuis e cabelos longos. Bom,
Essa imagem começou a aparecer durante o Império Bizantino e depois foi reforçada durante o Renascimento. Aquela imagem mais clássica de Jesus, branco, dos olhos verdes, azuis e cabelos longos. Bom, o fato é que Jesus era apenas uma pessoa comum da sua época, do seu meio. Tanto é que temos um trecho da Bíblia, que é talvez o único trecho da Bíblia que fala a respeito da sua aparência, que está em Isaías 53, 2. Lá diz, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, Jesus não tinha nada diferente, nada de especial em relação às pessoas do seu meio. Essa imagem que vocês estão vendo, ela foi criada a pedido do canal inglês chamado BBC, que fez um documentário falando sobre a aparência de Jesus Cristo. Então, a BBC contratou vários especialistas que analisaram crânios de homens que viveram na mesma época que Jesus, pegaram informações a respeito de como são as pessoas lá, né, cabelo, pele, e chegaram nessa imagem que vocês veem que é a mais próxima do que poderia ter sido a imagem de Jesus Cristo. Tá? Então, uma pessoa de sua época, uma pessoa morena, uma pessoa de barba. Uma coisa que tem que chamar a atenção de vocês é que a própria Bíblia recomenda que as pessoas não usassem cabelos longos, então Jesus não tinha cabelo longo, mas tinha sim barba. Tá? E era uma pessoa, qualquer palestino que vive ali na região hoje em dia. Certo? Originalmente não são pessoas brancas, nem muito menos de olhos claros. Bom, vamos falar agora sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 a.C. Ora, como assim? Como é que Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo? Bom, vou explicar a vocês direitinho. O calendário que nós seguimos, ele tem como base o nascimento de Cristo. Tá? Então, nós já temos 220 anos após o nascimento de Cristo. Porém, naquela época, não era assim que se contava. Não existia um calendário. As pessoas diziam, olha, eu trabalhava na época em que fulano era o governante de nossa terra. Eu vivia em Jerusalém na época que o governante fulano morreu. Então essas eram referências. Era o período em que uma pessoa importante viveu. Essa pessoa importante era a referência para a sua vida. Então, nos relatos da época, disse que Jesus nasceu mais ou menos na época em que morreu o governante da região, que era Herodes. Ora, se a gente for analisar pelo calendário, Herodes morreu entre 6 a 4 anos antes de Jesus Cristo. Então, se Jesus nasceu na mesma época da morte de Herodes, não tinha como ele ter nascido no ano 1, e sim alguns anos antes, devido a esse erro de calendário. Afinal, também quem criou o calendário, quem fez as adaptações do calendário, não tinha conhecimento exato dessas informações. Então, um erro justificável. Vamos falar agora, então, sobre a região que Jesus nasceu, que é a Palestina. Então, vamos dar uma olhada nesse mapa. Aqui está a Palestina, onde temos Jerusalém, e a Palestina fazia parte do Império Romano. O Império Romano são todas essas áreas aqui de verde que vocês estão vendo no mapa. Essas áreas foram todas conquistadas por Roma, certo? Então, Roma conquistou parte da Europa, parte da África e parte do Oriente Médio, tá? Então, todas essas áreas formavam o Império Romano. Inclusive a Palestina, que estava dentro do Império. O Império Romano era governado pelo imperador Otávio Augusto, que por acaso foi o primeiro imperador, foi ele que formou o Império Romano. Vamos falar mais agora especificamente da Palestina. A Palestina, como vocês podem ver no mapa aqui ampliado, essa área aqui toda marcada de preto, ela tinha um governador, um governante chamado Herodes o Grande. Mas, professor, você não acabou de falar que eram os romanos que dominavam a Palestina? Sim. Os romanos
governavam a Palestina, controlavam a Palestina, mas permitiam que a região tivesse um governante próprio, que na época era Herodes. Herodes o Grande, esse cara que você vê na imagem. Porém, os romanos permitiam que a região tivesse governante próprio, desde que fosse submetido ao Império. Submetido ao Império Romano de que forma? Pagando impostos. Então, eles diziam, ó, Herodes pode governar, tranquilo aí, mas pague os nossos impostos. O que acontece? Os romanos deixavam o povo governar a si próprio, mas só interferia quando a situação chegava a ter rebeliões, revoltas, e aí os romanos assumiam o poder. Certo? É tanto que na região sempre tinha um governante romano que atuava nessas ocasiões em que havia revoltas contra a dominação do Império Romano. Certo? Então, toda a região era governada por Herodes o Grande e, como eu disse a vocês, morreu na mesma época do nascimento de Cristo e a região terminou sendo dividida entre os 3 filhos de Herodes. A parte da Galileia, que é essa que vocês estão vendo aqui acima, ficou para um filho dele chamado Herodes Antipas. A Judéia e a Samaria ficou para os seus 2 outros filhos. Bom, eu citei especificamente aqui a região da Galileia e de Herodes Antipas, porque é onde é a região que Jesus Cristo passou a sua vida. Certo? Então Jesus morava na Galileia, especificamente em Nazaré, e a região era governada por Herodes Antipas, filho do grande Herodes. Bom, sobre o nascimento de Cristo há uma outra controvérsia. De fato, ele nasceu aonde? Em Belém? Ou nasceu em Nazaré? A gente sempre ouviu falar que Jesus nasceu em Belém, Jesus é nazareno. Enfim, de onde é que ele era? Bom, dos 4 evangelhos, 2 citam que Jesus nasceu em Belém. Tá? Os outros evangelhos falam de Nazaré, assim como todos os especialistas dizem que Jesus nasceu em Nazaré. Mas por que existe essa dúvida? Onde de fato ele nasceu? Segundo os relatos bíblicos, José e Maria saíram de Nazaré e foram até Belém. Eles foram obrigados a ir lá porque José tinha que se inscrever no censo. O que é o censo? É um cadastro que o governo fazia da população para posteriormente cobrar impostos do povo. Então, José seria obrigado a ir se cadastrar lá em Belém no censo. O que acontece? Nessa época em que José foi fazer o censo, foi que terminou nascendo Jesus Cristo. Só que muita gente não acredita nessa versão pelo seguinte fato. Por que José iria submeter sua esposa Maria, em estágio avançado de gestação, a percorrer mais de 100 quilômetros em meio ao deserto para ir até Belém? Humanamente é uma questão difícil de compreender. Muitos estudiosos acreditam que os 2 evangelhos que citam que Jesus nasceu em Belém têm uma justificativa. Segundo as profecias, o Messias seria um descendente de Davi, do rei Davi. Davi nasceu em Belém. José, o pai de Jesus, também era de Belém, apesar de morar em Nazaré. Uma profecia dizia que o próximo Messias seria um descendente de Davi. O pessoal quis associar o nascimento de Jesus à região onde Davi também nasceu, para que a profecia se concretizasse. Mas o fato é que Jesus viveu quase sua vida inteira em Nazaré, como afirma todos os outros evangelhos e também os estudos dos especialistas. Bom, vamos falar da infância de Jesus. É um período pouco conhecido porque os próprios evangelhos não se preocupam muito em falar da infância de Jesus. Bom, como eu já disse aqui, o pai de Jesus era José e na Bíblia, nos evangelhos, ele é chamado de carpinteiro. Só que existe uma dúvida se ele realmente era carpinteiro, porque a palavra aqui todos se refere a José, tecton. Tecton é uma palavra grega que significa construtor. Então, o que se pensa a respeito? A região
que Jesus nasceu em uma região desértica, tem pouca madeira, e por outro lado tem muita pedra. Né? Como a palavra tecton é uma palavra genérica, que não fala exatamente o que ele é, então ele pode ter sido tanto um carpinteiro quanto um pedreiro, enfim, é uma pessoa que construía alguma coisa. O fato é que José tinha essa ocupação, né, um trabalho braçal, e Jesus ajudou, desempenhou a mesma função que seu pai, né, seja carpinteiro, seja pedreiro. Jesus estava lá com seu pai aprendendo o ofício e trabalhando junto com ele. Entre o nascimento de Jesus e o seu batismo, só existe mais um relato a respeito da infância, da vida de Jesus, que foi sua visita a Jerusalém. O que acontece? No período da Páscoa, né, os judeus costumam ir a Jerusalém fazer a romaria, fazer suas orações, suas preces, suas promessas. E Jesus foi a Jerusalém com seus pais, né, durante a Páscoa, quando ele tinha por volta de 12, mais especificamente 13 anos. E nessa visita a Jerusalém, ele foi ao templo e lá se perdeu dos seus pais, que o procuraram por 3 dias no meio da multidão. Quando encontraram Jesus, ele estava da forma como está representado aqui na imagem. Tá? Jesus estava conversando e discutindo a palavra de Deus com os doutores do templo. Os doutores são os sacerdotes, as pessoas responsáveis pelas cerimônias, pelos cultos. E, segundo o relato bíblico, Jesus estava um debate acalorado e despertando grande admiração pelo seu grande conhecimento, né, mesmo tendo pouca idade. Então, esse é o único relato que existe de Jesus entre a sua infância e o batismo, que vem somente aos 30 anos de idade, é o que nós vamos falar agora. Bom, Jesus foi batizado no Rio Jordão, lá na Galiléia, e foi batizado por um primo seu, chamado João Batista. Vou falar um pouquinho do João, porque ele é uma figura que tem muita influência sobre Jesus Cristo. João, ele vivia com sua mãe, seu pai já havia morrido, então ele era responsável pelo sustento de sua mãe, a prima de Maria, mãe de Jesus. Então, João trabalhava, sustentava sua mãe até quando ela veio a falecer. O que acontece? Após o falecimento de sua mãe, João vendeu todas as propriedades, vendeu todos os seus pertences e resolveu se dedicar exclusivamente à pregação da palavra de Deus. Ou seja, a uma missão, um ministério. Certo? E João, segundo o relato bíblico, ele vivia vagando pelo mundo apenas comendo gafanhotos e tomando mel da terra. Certo? E vivia pregando, convertendo e batizando as pessoas. Né? E aí é uma questão interessante. Segundo os especialistas, João ele teve muita influência dos essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo de judeus que vivia no deserto, vivia apenas para pregar a palavra de Deus. Era uma vida só de meditação, de oração, de pregação. Né? Abandonavam qualquer forma de luxo, de comodidade. Né? Eles viviam uma vida simples, humilde. E pelos relatos, João era exatamente isso também. Então, deduz-se que João conviveu, ou no mínimo recebeu grande influência dos essênios. Né? E, inclusive, João trouxe dos essênios, segundo os especialistas, um costume que era o batismo. Por isso que ele era chamado de João Batista, porque ele batizava, ele imergia as pessoas na água. Né? E João afirmava que o batismo seria a confirmação da fé das pessoas em Deus. Né? Por isso esse ritual é tão importante dentro do conceito cristão. E João é reconhecidamente a pessoa que mais influenciou Jesus em suas ideias. Certo? João passou para Jesus
a ideia do batismo, né, como a purificação dos pecados. João passou para Jesus a ideia da concepção apocalíptica. O que quer dizer isso? Tanto João como Jesus pregavam que iria acontecer o juízo final, que as pessoas deviam se arrepender, se converter, pois no juízo final todos iriam prestar contas de suas vidas a Deus e só iriam ter acesso ao reino do céu aquelas pessoas que Deus considerasse salvas e puras. Né? Então, tanto João como Jesus pregavam o fim dos tempos, o Apocalipse, e que as pessoas deviam procurar seguir logo as palavras de Deus para, né, estarem inclusas no reino de Deus. E tanto João como Jesus pregavam a ideia da humildade, tá? Da vida sem luxos, da vida sem excessos, uma vida reta e tranquila, né, com o propósito apenas de seguir a palavra de Deus. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é que Jesus pregava muito a igualdade entre as pessoas, que todos deveriam ser tratados igualmente, sem distinção social, sem distinção de valores, de riqueza, nada disso. E que tudo deveria ser repartido entre todos, porque todos eram iguais perante Deus. E nesse conceito de igualdade, é muito bom chamar a atenção sobre o papel das mulheres no ministério de Jesus. Existem alguns relatos na Bíblia, mas entende-se que muitas mulheres, além dos discípulos, também seguiam Jesus Cristo. Justamente porque Jesus pregava a igualdade entre as pessoas. E ele precisava das mulheres também pelo seguinte fato: Jesus precisava alcançar as pessoas, então ele não podia entrar em qualquer casa quando os maridos estivessem ausentes para poder falar com suas esposas. Né? A sociedade machista não permitia esse contato. Então Jesus tinha entre seu grupo, mulheres que levavam a palavra de Deus, né, a essas mulheres que viviam nas casas, já que Jesus não podia ter acesso a todas elas. Okay? Então elas desempenharam um papel super importante na transmissão da palavra de Jesus. Então, o que acontece daí por diante? Logo após o batismo de Jesus, João Batista foi preso a mando de Herodes Antipas. Por quê? Porque João, ele pregava contra o governo de Herodes. Ele dizia que era um governo corrompido, pecador, um governo submisso aos romanos. Então, Herodes temia que João, com a sua influência religiosa sobre as pessoas, promovesse algum tipo de revolta contra o seu governo. Então, para, digamos assim, calar a boca de João, João foi preso e foi morto a mando de Herodes. E aí o que acontece? Cria-se um vácuo religioso na região, porque a referência religiosa que havia era João. Então, Jesus aparece para ocupar esse espaço deixado por João. Então, começa aí o ministério de Jesus Cristo. Né? Então, ele passa a pregar em todos os lugares, passa a levar a palavra a todas as pessoas, né? E o ministério dele se amplia cada vez mais. Né? Esse período do ministério de Jesus, apesar de ocupar a maior parte dos relatos bíblicos, dos evangelhos, essa parte aí do ministério não tem nenhum registro histórico em outro lugar. Somente a palavra dos evangelistas. Certo? Mas apesar de não ter registro histórico, né, foi também o período em que Jesus popularizou seus ensinamentos. Seu nome cresceu muito na região da Palestina. Bom, por que isso aconteceu? Olha, Jesus parecia ser uma pessoa que tinha um grande magnetismo pessoal, um grande carisma, tinha o dom da palavra, uma pessoa que falava muito bem. Além de falar bem, ele tinha sermões excelentes. Né? Então, a sua palavra tocava as pessoas, convencia as pessoas. E Jesus passou a circular por toda a Palestina. Aqui no mapa mostra, né, os vários lugares que ele teve, levando a palavra de Deus. E, além dos seus sermões, o que mais fez a popularidade de Jesus crescer ainda
foram os milagres, né, realizados por ele. Aqui temos a encenação do milagre dos pães e dos peixes, né, que vocês já devem ter ouvido falar. Temos aqui também a cura do leproso. E existem vários outros milagres atribuídos a Jesus pelos evangelhos, como a cura de aleijados, a cura de cegos e até a ressurreição de Lázaro, né? Então o que acontece? Os milagres vieram para mostrar que Jesus era realmente o Filho de Deus, o escolhido, né, para implantar o reino de Deus na terra. Então o que acontece? A fama de Jesus se espalha de forma absurda, né, de forma rápida, por toda a Palestina. Só que Jesus ainda acha que não fez o suficiente e ele decide ir ao centro da Palestina, que era Jerusalém. Então o que acontece? Jesus decide ir a Jerusalém exatamente no período da Pessá. A Pessá é o nome dado à Páscoa judaica. Ora, todo mundo sabe que qualquer lugar de romaria recebe uma grande quantidade de pessoas. Então Jerusalém, na época da Páscoa, recebe muita gente que vai lá fazer suas preces, suas orações. E é nesse momento que Jesus se dirige a Jerusalém, né, provavelmente para participar da cerimônia, né, como um judeu que ele era até aquele momento, e também para alcançar mais gente com a sua palavra. Então Jesus chega a Jerusalém com sua comitiva, com seus seguidores, seus discípulos, e segundo o relato do Evangelho, ele é recebido por milhares de pessoas, né? Esse evento é conhecido como a entrada triunfal em Jerusalém. Existem várias representações, né? Jesus chegando em Jerusalém, sentado num burro, e entrando na cidade e sendo recepcionado pela multidão. Existe uma controvérsia sobre essa entrada triunfal pelo seguinte. Bom, Jesus se considerava filho de Deus, rei dos judeus, e iria para a cidade onde estava o governo. Ora, se um rei vai para um lugar onde tem governantes, pressupõe-se que ele vai tomar o poder dos governantes, ou pelo menos vai ameaçar o poder desses governantes com a sua presença. Então, se Jesus chega em Jerusalém e sendo ovacionado por milhares de pessoas, ele ia ser considerado um subversivo, uma pessoa que está propondo uma rebelião contra o governo instituído. Então, ele seria imediatamente preso, o que não aconteceu. Então, por que será que Jesus não foi preso, chamando tanta atenção assim das autoridades? Bom, os especialistas acreditam o seguinte: como estava acontecendo a Páscoa, milhares de pessoas chegavam ao mesmo tempo na cidade, e o movimento de Jesus pode ter sido engolido ou confundido com o fluxo normal de pessoas. Ou seja, se na visão de quem descreveu pareceu um evento grandioso, para as pessoas da época era apenas um movimento normal de gente entrando a todo momento na cidade. O fato é que Jesus entrou em Jerusalém e não foi perseguido por nenhuma autoridade, pelo menos a princípio. Logo na sequência, Jesus vai ao templo, ao grande templo de Jerusalém. Por quê? Porque toda pessoa ao chegar à cidade iria ao templo para fazer o ritual de purificação. É um ritual onde a pessoa se purifica para permanecer na cidade sagrada, a cidade de Jerusalém. Só que Jesus, ao chegar no templo, encontra banca de mercadorias, banca de troca de dinheiro, ele encontra banca com animais que eram vendidos para sacrifícios, ou seja, Jesus encontra uma feira livre acontecendo. Só para vocês entenderem melhor, o templo de Jerusalém tinha uma estrutura gigantesca. Não era apenas o templo, era uma área murada, né, gigantesca, e essa área ao redor do templo foi ocupada pelos feirantes. Então Jesus fica indignado com aquela situação do templo, que ele considera um lugar sagrado, está sendo usado para comércio. Então ele passa a ofender, passa a agredir fisicamente os cambistas e expulsá-los, aos feirantes, né, e expulsá-los do local. E essa atitude de Jesus chama a atenção dos fariseus. Bom, quem são os fariseus?
Fariseu era um grupo de judeus que comandavam a religião. Eram sacerdotes, por assim dizer. Então, eles que controlavam os templos, eles que controlavam os cultos, e eles também eram os escribas, eram as pessoas que liam, escreviam e cobravam impostos da população para o império. Então, em outras palavras, os fariseus eram a elite dos judeus naquela época. E Jesus, além de expulsar os mercadores do templo, ofende os fariseus por entender que os fariseus estão sendo coniventes com aquele comércio que acontecia no templo. Então, como os fariseus eram a elite dos judeus, né, naquele tempo, então Jesus passou a ser conhecido na cidade. Aí novamente se pergunta, mas por que Jesus não foi preso no templo ao fazer essa arruaça, digamos assim? Bom, ele não foi preso porque os romanos, eles não tinham acesso ao templo, eles não podiam entrar no templo, né? O templo era reservado somente para os judeus. Então, novamente, Jesus chama a atenção, porém ele não é preso. Jesus então sai do templo e vai fazer suas refeições com os seus discípulos, né? Esse ato é conhecido como a Santa Ceia, né? Que é muito retratada em várias obras de arte, né? A Santa Ceia, onde Jesus consome o vinho e o pão com os seus discípulos, né? Ato que até hoje é repetido na ceia pelos cristãos. E nessa reunião, nessa refeição, Jesus surpreende os seus discípulos fazendo várias revelações do que iria acontecer com ele, né? Que em breve ele ia terminar o seu ministério, que ia morrer, que ia ser traído, enfim. Ele revela várias coisas que iriam acontecer posteriormente. Ao mesmo tempo que Jesus estava lá na ceia, os fariseus estavam tratando de prender Jesus Cristo. Como eu falei há pouco, Jesus se tornou conhecido dos fariseus lá no templo. Então, Jesus sai da ceia e vai para o jardim de Getsemane, próximo a Jerusalém, fazer uma vigília, né? Vai fazer um momento de oração, de meditação, e lá ele é alcançado e preso pelos soldados romanos. O que acontece? Segundo a Bíblia, um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, concordou em falar para os fariseus onde estava Jesus Cristo e identificá-lo para que os soldados romanos o prendessem. Então Jesus foi preso, como aqui mostra na imagem, pelos soldados romanos. Ele foi identificado porque Judas deu um beijo em sua face. Então Judas diz, olha, Jesus vai ser o cara que eu for beijar, então quando eu beijá-lo, vocês vão lá e prendem ele. E Jesus é levado preso pelos soldados romanos até o Sinédrio judaico. O que seria o Sinédrio? O Sinédrio é um local onde as grandes autoridades judaicas se reuniam para tomar decisões, certo? E o líder do Sinédrio era um cara chamado Caifás. Então Jesus foi levado para a casa de Caifás, onde Caifás começa a interrogar Jesus Cristo, perguntando se ele era o Messias, se ele era realmente o rei dos judeus, se ele era o Filho de Deus. E Jesus confirma, né? O que gera grande ira, grande raiva de Caifás, o líder do Sinédrio judaico. Então, o que acontece? Como o Sinédrio não pode condenar ninguém à morte, Jesus é enviado a Pôncio Pilatos. Quem é Pôncio Pilatos? Pilatos era o governador romano. Lembra que eu falei que apesar de a Palestina ter um governo próprio, Roma sempre mantinha lá um governador para ocasiões em que havia tumultos. Como a Páscoa era um momento em que se reunia muita gente em Jerusalém, o governador Pilatos se fazia presente para poder coordenar as ações na cidade e evitar tumultos. Então, Jesus é levado até Pilatos por Caifás e os fariseus, né? Os fariseus fazem acusações a Jesus e Pilatos diz, olha, eu não vejo nenhum pecado nesse homem, não estou vendo nada demais, mas de qualquer forma vou levar ao julgamento público, que é o que acontece. Então Pilatos levou Jesus
e levou Barrabás até a multidão para que eles escolhessem apenas um para ser condenado. A multidão, incitada pelos fariseus, terminou escolhendo Jesus para ser condenado e Barrabás foi libertado por Pôncio Pilatos. É onde ele diz que lava as mãos porque a escolha foi do povo e não dele. Então o que acontece? Jesus é condenado à crucificação, ou seja, ele é pregado numa cruz e passa várias horas, como as pessoas daquela época que eram crucificadas ficavam, passa várias horas ali pregado na cruz até ver a sua morte. Jesus foi crucificado na colina lá de Jerusalém chamada Gólgota, que significa Calvário. E depois de muito tempo de suplício, de sofrimento, ele foi enterrado e para a gente aqui é onde termina a história de Jesus, pois esse vídeo ele foi planejado para falar do Jesus em vida, tá? Claro que todo mundo sabe o que aconteceu posteriormente, porque as pessoas professam sua fé, sua religião e sabem da questão da ressurreição e outros fatores que aconteceram após a morte de Jesus Cristo. Mas vamos falar aqui de algumas considerações. A palavra de Jesus, a sua interpretação da palavra de Deus, deu origem ao cristianismo, a religião que surgiu derivada dos seus ensinamentos. Só lembrando que o cristianismo é a interpretação que Jesus e seus discípulos faziam do judaísmo, ou seja, já existiam ideias, pregações dos judeus, só que Jesus interpretou da sua forma. E essa sua forma de interpretar é que deu origem a uma nova religião que ficou conhecida como cristianismo. Muito do cristianismo, do que é o cristianismo hoje, é graças a Paulo, o apóstolo Paulo, que vocês veem na primeira imagem aqui, e também ao apóstolo Pedro, porque foram os dois disseminadores da palavra de Cristo. Foram os caras que levaram a palavra de Jesus para todo o Império Romano. Paulo ficou conhecido por escrever cartas a vários povos do Império, escreveu cartas aos romanos, colossenses, tessalonicenses, enfim. Ele enviava orientações às pessoas desses lugares sobre a palavra de Jesus Cristo. E Pedro também teve sua grande importância por fundar igrejas no Império, principalmente a igreja de Roma. Então é por isso que ele é considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, porque ele fundou a Igreja de Roma. Então, o cristianismo teve o seu êxito graças à palavra de Jesus Cristo, mas também graças à divulgação, à disseminação das palavras de Cristo, com a atuação fantástica de Paulo e Pedro nessa divulgação. E aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Mais uma vez peço a vocês para se inscrever embaixo no botãozinho, clique em curtir também para valorizar o nosso trabalho, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Um abraço e até a próxima!